Boa noite! Está entrando no ar Esporte na TV. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio. Programa gravado na terça-feira à noite, já que o convidado, extremamente ocupado sempre, até pelas funções que nós estaremos destacando durante o programa, conseguiu, dentro da sua agenda, um horário à noite. E pós a reunião ainda. Terminamos o programa de hoje, terça, e a gente conseguiu ajeitar para poder fazer a gravação desta quarta-feira do programa. Tenho com prazer, e vocês vão lembrar, 2 semanas atrás, a convidada de Gramado. Trouxe alguém da Serra. Hoje é o primeiro convidado oficial do Vale do Paranhama, nosso vale querido aqui do lado. E com prazer eu tenho um amigo que desde a época de faculdade a gente tem um vínculo, um carinho muito especial, que é o meu amigo Ismael Rangel. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudia, é um prazer estar com vocês, estar contigo aqui, né? Um programa que tem sido destaque aí, valorizando o profissional da educação física, o profissional da educação em si, né? Muito bacana te assistir, estar presente aqui e participar do teu programa. A gente que fica feliz por teres aceito o convite. É uma pessoa que assiste vários programas, eu o vejo dentro dos nossos programas, e tem uma história muito legal. E eu vou estar relatando aí um pouco. Mas, antes de tudo, vou perguntar, que todos sabem que eu geralmente faço de princípio. Aqui se deu o motivo de escolher a educação física? Bom, a educação ela está presente na minha vida desde o meu nascimento, até porque minha mãe era professora, né? Eu tenho as tias da minha mãe foram professoras que vieram de São Paulo e se instalou em Taquara. E eu sempre acompanhei a trajetória dela enquanto educadora, né? Também uma coisa que me levou a buscar a educação física, né? Foi o gostar do esporte. Eu sempre fui, vamos dizer assim, que eu nunca fui um bom estudante. Eu sempre gostei, como dizia um professor aqui da Pacate, o professor Domingos, da escola eu gostava da merenda, do intervalo e das gurias, né? Mas o estudo ele nunca fez muito assim, ele nunca fez muito a minha cabeça. E eu sempre gostei de estar presente nos campos, participava de tudo quanto gostava de estar correndo atrás de uma bola. E com o passar do tempo, né, eu fui sendo influenciado, né, com essas competições, essas participações em eventos, e eu fui sendo influenciado por alguns profissionais da educação física, e no qual eu admirava muito aqui do nosso município. E eles diziam, faz educação física, e foi aí que surgiu a ideia de fazer o vestibular na Fevale, e foi um grande divisor de águas na minha vida. Fevale representou, assim, me trouxe muita... Eu aprendi a estudar com a Fevale, né? Aprendi muito com vários dos seus professores, com todo aquele ambiente, fiz muitos amigos e simplesmente, como eu te disse, foi um grande divisor de águas na minha vida estudar na Fevale. Eu vou destacar novamente para que vocês tenham, e aqui é mais um fruto desses mais de 200 programas que a gente atingiu hoje. A gente já passou, estava olhando antes, pelo menos 40 dos entrevistados são dessa geração que eu sempre digo, geração de ouro que a Fevale teve, que foi acadêmicos do final do metade anos 80 até final dos anos 90, ali, que a gente olha para o lado e vê que está todo mundo bem profissionalmente, ou tem suas funções, e vocês vão no final, no segundo bloco, vou destacar até uma das que ele está exercendo hoje. O que tu achas que se deve? Quero a tua opinião também. Tu escutou e tu lembra disso, a que esses profissionais se deram bem na profissão. Eu acho que a nossa região aqui, a região dos Sinos, do Vale do Paranhana, ela é um polo educacional, né? Então, aqui, a nossa região tem a Facate, tem muitas escolas particulares, né? Assim como a região de Novo Hamburgo. O Rio Grande do Sul, por um bom tempo, se destacou muito na educação, hoje caiu, assim,
teve uma queda, né? Até mesmo porque as políticas públicas não foram, acho que, bem conduzidas, mas por um bom tempo, isso fez com que a gente conseguisse formar bons profissionais. E, principalmente, eu acho que a Fevale, ela tinha um ambiente muito familiar. E esse ambiente familiar, que ela, sem deixar de estimular o senso crítico dos acadêmicos, né? Então, ela mesmo tendo esse ambiente acolhedor, aquela história da galinha dos pintinhos, né? Eu acho que todos nós éramos uma grande família na Fevale, que começava desde o momento que tu botava os pés para dentro da Fevale, o bar da Fevale, o ginásio, todo esse ambiente era propício para que as pessoas, independente de qual semestre estivessem, fossem uma grande família. Eu acho que isso fez uma diferença, né? Um ajudava o outro, existia toda uma mobilização, quando um estava mal, o outro chegava, auxiliava. Então, isso construiu, eu acho que essa história, né, de pessoas críticas, pessoas líderes, de alguma forma envolvidas, né, com esse tema tão importante que é a educação. Acho que falaste muito bem, e agora eu me lembrei, Ismael, eu acho que tu foste para Criciúma também, não fosse? Foi um dos primeiros eventos que eu fui. Inclusive, eu tenho uma foto que eu dei publicando, nossa, ali, numa tentativa de roda de samba, que a gente estava tentando fazer com toda a nossa dificuldade, né? E foi um momento também muito... Eu acho que, assim, cada momento que eu vivi dentro desses encontros, dentro dos congressos, junto com os professores, com os colegas, assim, foram riquíssimos. E muita coisa eu aprendi a partir disso e guardo, assim, de uma forma latente nas minhas lembranças. Eu quis destacar Criciúma porque me lembrei dessa situação e que eu vi a postagem lá, quando tu fizeste, mas eu me lembrei até porque tinha lá, eles fizeram agradecimento à turma da Favela, lembra? Uhum. E foi muito legal, até também foi minha primeira incursão, até porque eu era o mais jovem da turma naquela época, e foi uma integração sensacional que a gente teve lá um final de semana de eventos esportivos lá em Criciúma. Mas daí, tu é formando de 93, 2, correto? Sim, sim. Como é que se deu o teu processo a seguir? Como é que foi a tua parte profissional? Que tu me passou, mas eu queria que tu citasse o teu início. Comecei no ensino privado muito cedo, né? E isso, de certa forma, ele me serve hoje como um exemplo, né? Das coisas, dos erros que a gente comete no início, porque eu entrei de uma forma muito prematura na educação, né? Então, eu fui convidado por uma necessidade. Naquela época não existiam tantos profissionais assim à disposição. Eu já acadêmico, né, de educação física, comecei a trabalhar praticamente no segundo semestre. Então, todo o conhecimento que eu tinha era o conhecimento que eu vivia na escola, né? Então, como aluno da escola. E ali, nas primeiras cadeiras, no primeiro semestre da educação física, eram cadeiras mais teóricas, né? Sociologia, língua portuguesa, ginástica 1 na época. Então, eram cadeiras EPB 1, né? Sim. Então, praticamente, tu entrava muito cru na educação naquele período. E, obviamente, como a gente inicia muito cedo, praticamente eu tinha lá os meus 18, 19 anos, e os meus alunos do ensino médio tinham 16. Né? Então, foi um momento bastante difícil, né? Mas eu enfrentei e fui acertando e errando. Fui adiante, né? E participei. Depois disso, fiz experiência e a gente foi experienciando, né? Eu me lembro assim que a gente um período que a gente não rejeita nada. Eu me lembro de um período que logo que eu iniciei. Pinta um trabalho ali. Eu me lembro que o Framil, o nosso diretor da ESEF, Framil, né, grande amigo, ele me convidou para trabalhar num clube lá em Nova Tramandaí. E eu, imagina, praia, né? E eu fui lá encarar, não sabia o que eu ia fazer, mas eu fui para lá. E hoje eu até
escolhi a praia para ver a minha Nova Tramandaí e digo para os outros, né? Influência do meu grande amigo, vizinho de praia, né? Vizinho de futebol, lá, parceiro de futebol dos Campinhos. E assim né? A gente foi vivendo experiências, foi aprendendo. Daqui a pouco apareceu uma aula de natação, daqui a pouco convidava para ir para. A gente não rejeita nada, né? Faz arbitragem, tudo que vier, a gente assume para depois poder fazer direcionar as nossas escolhas, assim, escolher convicção nas nossas escolhas. Foi mais ou menos isso. Primeiro a gente faz uma experiência em muita coisa, depois vai direcionando, né? E eu tenho certeza que essa bagagem fez com que eu me voltasse muito para a área escolar. E a partir daquilo ali eu fui me dedicando mais para a área escolar, fui abandonando algumas experiências, algumas vertentes que a educação física nos proporciona, né? Então eu tive uma experiência no início, né? Inclusive na faixa etária com que tu trabalha, né? Eu trabalhei com todas as faixas etárias e depois fui optando pelos maiores. Não, tu falaste, para encerrando essa parte, minha também experiência na fundação foi muito similar, porque eu entrei na fundação ainda também acadêmico e peguei os alunos do terceiro ano. Quando eu era aluno, eles estavam na sexta. Então, eles me conheciam também da época. Então, era uma relação muito próxima, né? E a gente aprende com o tempo a saber lidar com isso, né? Mas, Ismael, nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, quarta-feira, 19 de maio. Hoje entrevistando com prazer um profissional lá do Vale do Paranhama, grande professor Ismael. E eu vou lembrar de um destaque, ele não falou ainda, até não citou a escola no primeiro bloco, ele é professor do Santa Terezinha, uma escola bem tradicional de Taquara, e um grande amigo dele, também amigo meu, porque a gente era também amigos por rede, que é o Frank, que é do Doroteia, que são os dois colégios principais privados de Taquara. Tem um momento que a gente falou dos bastidores, que é uma lembrança muito minha, do início dos anos 2000, um campeonato entre professores, e a gente foi jogar lá, num ginásio, e eles fizeram a seleção de Taquara, e um jogo parelho, NH e Taquara, e ganhamos 2-1 no final, marcando um que foi profissional, Sombra, que trabalhou no JR e tudo aí. Mas conta, Ismael, 30 anos de escola privada. Como tu disseste, agora hoje tu consegue já escolher também um pouco essa questão da faixa etária para trabalhar. Agora vem uma pergunta um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Como é que tu consegues transitar hoje, nesses 30 anos, tanto na parte educativa, quanto com essa mudança de perspectiva dos jovens? Olha, eu não vou dizer que não seja complexo, né? Uma porque já há alguns anos eu tive uma mudança um pouquinho mais radical, né? Que passei de professor para gestor, para diretor de uma escola. Mas o Santa
o Santa, ou o ensino privado, ele sempre fez parte, né? Ele praticamente, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre atuei no ensino privado. Ele me proporcionou, o ensino privado proporcionou muitas aprendizagens, né? Porque até alguns anos atrás, toda a informação, toda a informação chegava primeiro no ensino privado. Uhum. Então, eu usei muito essa forma de aprender e de aprender a aprender, aprender a ensinar, né? Aprender a ser e conviver dentro do ensino privado. Por quê? Porque ali tu tinha os melhores recursos, claro, que tu tinha que fazer uma adequação à realidade do ensino público. Mas tu tinha toda aquela gama de recursos que são próprios do ensino privado, e eles te proporcionam projetos, que tu possa desenvolver projetos, e ali, a partir desses projetos, eu fui, além de ver como é que eles funcionavam na prática, eu fui levando também eles para o ensino público. Então, uma coisa eu acho que complementou a outra. E, Sim. claro, essa questão assim das escolhas, por exemplo, há alguns anos já eu trabalho no ensino médio. E o aluno, ele é muito parecido, né? Esses dias eu estava realizando uma caminhada, né? Porque esses tempos de pandemia, a gente já está retomando a escola, então as atividades são mais individualizadas, né? Então, são caminhadas, são atividades de circuito, várias, né? Slackline. E eu saí para fazer uma caminhada até o parque com a gurizada, e um aluno passou por uma placa e simulou ter batido a cabeça na placa. Eu fiquei olhando aquilo e eu me lembrava do tempo de aluno. Puxa vida, passou os anos e as brincadeiras elas não mudaram totalmente, né? Ele vem com essa aqui que eu já conheço há muito tempo, eu fiquei olhando assim, uns rindo daquilo, e eu parado olhando assim, eu não acredito que eu estou vendo isso de novo, né? Depois de 30 anos, 30, A gente fazia igual, anos, né? Fazia igual, sabe? Então, tem algumas coisas que não mudaram, né? É. Claro que são outra forma de linguagem, outra forma de entender, né? Uhum. Eu vejo assim que a tecnologia, tu tem que te atualizar, tu tem que te adequar, né? Eu sou um ser analógico e os alunos são totalmente digitais, então existe uma diferença, né? Mas eles são bem parceiros. Eles aqui hoje de manhã mesmo deu um problema qualquer na frente do teclado, né? Uhum. Ou atrás do teclado, como queira. Então, deu um problema técnico e o aluno foi resolver. Disse, não, deixa que eu resolvo, professor. Aí, Disse, que bom. Que que bom, beleza. né? A parceria nesse momento, sim, necessário. Ótimo. Mas aí vamos para outra parte que hoje, até não vou dizer que prepondera, mas hoje, como ele já falou da gestão, ele trabalha também na rede pública de Parobé há mais de 23 anos, na rede municipal, e agora como diretor. Como é que foi e como é que está sendo, vamos falar, entrar na rede pública de Parobé, um município vizinho, e ao mesmo tempo, hoje, estando como gestor? Tem sido uma experiência muito interessante, né? Eu vou dizer assim que eu estou aprendendo muito. A cada dia que passa, eu aprendo mais, né? Até porque a gente tem que buscar essas diferentes formas de aprendizagem, né? Mas foi interessante. Eu comecei num processo assim, eu nunca me vi enquanto qualquer papel, exercendo qualquer papel dentro da equipe diretiva. Mas aconteceu, né, de uma necessidade. Eu trabalhava na rede municipal alguns anos atrás, eu trabalho, né, há 23 anos, mas eu estava atuando como professor de educação física, e houve uma necessidade dentro da escola onde eu trabalhava, em Parobé, a Escola Artulino Arce, houve uma necessidade, a escola passou por alguns problemas disciplinares e dentro dessa questão, né, e eu fui chamado a ser coordenador. Então, fui convidado a ser coordenador por alguns colegas que já tinham atuado comigo. Disse, não, tu vai... mas o que faz um coordenador? Eu não tenho a mínima ideia, né? Não fiz nenhuma especialização em gestão, em coordenação. O que faz um coordenador? A minha colega, uma colega aqui de Parobé,
chamada Fabrícia, disse assim, tá aqui os livros, primeiro tu vai estudar. E eu passei dezembro, janeiro e fevereiro lendo o que fazia um coordenador, né? Claro que quando eu comecei a atuar lá em março, eu vi que muito daquilo que estava escrito eram apenas teorias, né? E que elas não se enquadravam dentro daquilo daquela função do dia a dia. Mas eu enfrentei isso e fui encarando. Eu trabalhei 3 anos como coordenador. Fizemos uma revolução na escola, vamos dizer assim. A gente mudou muitas coisas dentro da escola. E como ocorre na área municipal, né, houve a troca do prefeito, né, e todos os cargos foram colocados à disposição. Mas no ano seguinte eu já fui convidado a ser diretor de esportes da Secretaria de Educação, mesmo não sendo uma figura política ou pertencente a um partido, né? Era um partido contrário àquele que estava, mas como todos nós colocamos os cargos à disposição, no ano seguinte, né, a professora Raquel Caetano, aqui também, que era da FACAT, assumiu um papel importante dentro da secretaria e me chamou para conduzir o xadrez escolar, né, já que eu já desenvolvi esse projeto dentro da Secretaria de Educação. Com isso, eu fiquei 2 anos na Secretaria de Educação e fui, chega, né, fui diretor de esporte, do esporte educacional. Quando eu ia voltar para a escola, eu fui convidado, então, um convite para assumir uma função de diretor da escola Leopoldo Frederico Vilas. Também eu pensei, mas o que faz um diretor, né? Eu não sabia muito bem, então eu fui tendo que aprender no dia a dia, né? Eu acho que, felizmente, né, até porque o processo, depois houve introduzido o processo de eleição direta para a escolha, e eu achei que fui eleito, mas eu achei que eu nunca fui eleito nem para líder de turma, né? Eu não era, mas eu consegui, né, por 2 vezes. Duas ainda? Eleito, 2 vezes, né? E continuo lá, mas eu não pretendo me eternizar no poder, né? Claro, tá bom. Largar o osso. Muito bem, mas vamos destacar: tu fosses coordenador regional do xadrez do Vale do Paranhama. Isso que é uma coisa que a gente sabe que o xadrez não é de uma fácil prática e poucos professores da nossa área nas escolas. Como foi essa experiência? Olha, o xadrez ele surgiu para mim na minha vida quando eu estava no Colégio Santa Terezinha, onde a gente desenvolveu um projeto de xadrez dentro da escola, que não foi à frente devido à questão, precisava ter uma comprovação se o aluno aprendia ou não. Então, dentre um dos testes eram testes psicológicos, e eles não podiam ser xerocás, tinha uma questão bem complexa nisso, e o projeto foi abandonado por não conseguir haver uma comprovação se ele influenciava ou não no processo de aprendizagem. Mas eu guardei numa gavetinha aquele projeto, né? Até porque a gente ficou quase 1 ano estudando xadrez. Quando eu entrei no município, lá em 97, 98, eu já trabalhava no Santa, entrei enquanto concursado no município, eu e o professor Frank, também conhecido como Luiz Antônio, nós começamos a trabalhar no xadrez e organizar jogos de xadrez, né? Eu me lembro que eles diziam para mim, eu trabalhei num CAIC o primeiro ano lá, e eles diziam assim, esses guris vão te matar lá. Se começar com esse negócio de xadrez, eles vão querer te matar. E, para minha satisfação, em questão de 5, 6 meses, eu via os alunos conduzindo aqueles tabuleiros de xadrez como se fosse uma bíblia embaixo do braço, né? Como se fosse eles levavam o tabuleirinho para jogar na hora do recreio. E aquilo ali começou a fazer parte. Depois eu fui para outra escola e continuei trabalhando xadrez, o Frank a mesma coisa, e alguns professores. Surgiu a oportunidade anos mais tarde, né? O município de Parobé já trabalhava em várias escolas, já desenvolvia o xadrez. Apareceu um cidadão aqui que é chamado Kleber Fetter, que organizava eventos e vendia os eventos para o município.
Só que eram eventos que jogavam o quê? 40, 50 pessoas, 60 pessoas. E nós começamos a injetar alunos dentro desses eventos. E começou a aumentar consideravelmente o número de pessoas. Com o falecimento dele, de uma forma trágica, num verão, nós reunimos ali e disse, não podemos deixar esse evento morrer. Por que a gente não toca esse campeonato? Fomos atrás, ele tinha um clube de xadrez em Igrejinha. Fomos atrás da família dele, pedimos autorização, fomos atrás do clube, pedimos autorização para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. Claro que nós tivemos que montar um regulamento, porque é um evento que era voltado para o público do absoluto e o escolar ficava ao segundo plano, nós tivemos que montar um regulamento que pudesse contemplar o quê? Aquilo que nós gostaríamos que fosse propiciado dentro do xadrez, que era valorização do xadrez enquanto ferramenta de ensino-aprendizagem. E a gente começou a fazer intercâmbio. Eu me lembro que Novo Hamburgo abriu as portas para nós, nós tínhamos colegas dentro da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, nós fomos ver como é que os eventos eram organizados em Novo Hamburgo, nós fomos a vários municípios para ver como é que os eventos eram organizados, e nós montamos um campeonato, o Campeonato Regional de Xadrez, conseguimos uma empresa que era aqui da região, que ia fazer a divulgação do evento, e toda segunda-feira ela ia botar na página lá todo o nosso evento, além das inscrições. Conseguimos um cara para cuidar da parte da mesa, né, que precisava ser um técnico que conhecesse a questão toda da informática, e nós fazíamos a parte da arbitragem, da coordenação, organização. Nós buscávamos, e fomos, que era o órgão chamado a SIX aqui, Sim. Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Taquara, né, que tinha uma parceria, tinha um programa ali junto com a Agenda 2020, e eles se mostraram muito interessados com esse projeto, porque ele trabalhava essa ferramenta, né? O xadrez ele trabalhava todos esses aspectos importantes, né? Ele é um jogo milenar, né? Toda a questão do raciocínio lógico, planejamento estratégico, sociabilidade, né? Tomada de decisão. Então, tudo isso vendia muito bem para as secretarias de educação, essa ideia. Desculpa que está encerrando o tempo, mas pulou para quantos alunos? Nós chegamos a organizar eventos. No primeiro evento que nós fizemos, nós tivemos mais de 350 enxadristas. Ou seja, pensa 350 dentro de um ginásio. Aquilo ali chamou a atenção de toda a região, e ali cada município foi conduzindo e foi incentivando com que os alunos, cada vez mais alunos, jogassem dentro das escolas, né? Que maravilha. Isma, desculpa, o tempo lotou, eu te falei. Passamos do tal, mas eu quero 30 segundos teu mensagem para teus colegas, teus amigos, nossos colegas da Fevale, do nosso programa. Eu acho que a mensagem que eu posso dizer, eu vou finalizar com uma frase que eu usei esses dias numa inauguração de um espaço dentro da minha escola, lá da nossa escola. No caminho de 1000 léguas, o passo dado na direção certa já é meio caminho andado. E eu acho que a educação ela precisa se encontrar. A gente está numa fase difícil, né, junto com a pandemia, mas eu acho que tem muita gente boa dentro desse meio. Nós, professores, precisamos ser mais ouvidos, ter um espaço maior e parar um pouco com a hipocrisia que existe, que a educação está sendo valorizada quanto ela carece de muitos acertos e muita reflexão em torno dela para que a coisa funcione, né? Então, mas eu acho que nós estamos envolvidos, eu acho que o programa esse, como o que tu tem feito, ajuda a valorizar o educador, ajuda a incentivar que mais pessoas continuem buscando, né, esse espaço e buscando melhorias para a educação. Uma mensagem linda dessas mostra que o passo que todos nós devemos dar em qualquer área, que seja, principalmente aqui hoje falando mais do esporte, mas ambos já trabalhando na gestão, faz a diferença. E fico muito feliz de ter aceito o convite e possamos ter feito esse programa da quarta-feira. Um grande abraço, Ismael. Conta conosco sempre, tá? Foi um prazer.
Foi um prazer ter participado e certamente vai fazer muita diferença. Dessa forma, encerramos Esporte na TV, quarta-feira. Amanhã, estúdio ao vivo. O pessoal que eu tinha falado que era do Futebol 7, deu um feriado, vai estar lá amanhã. O pessoal que ganhou aqui representando Novo Hamburgo estará comigo no estúdio nesta quinta-feira. Continue com a programação da Vale TV.